O título da pregação é Eu esperava que a vida cristã fosse diferente, e a gente vai estar lendo aí Mateus 21 a 28. Então, deixa eu começar aqui falando sobre decepção, tá? Eu sou professor em uma faculdade concorrida, né? Aí o os alunos eles estudam muito para entrarem na faculdade, passar no vestibular, e depois que eles estão lá na faculdade, vira e mexe, né, eles se decepcionam com a faculdade. E aí, por que isso acontece, né? Então, vamos pressupor aí que tem o Zezinho, e o Zezinho desde criança ele é o melhor aluno da sala dele, né? Aí ele só tira 10, e aí ele acha que é o gênio. Ele fala assim, quando crescer, eu vou fazer a faculdade tal, vou entrar na faculdade tal e vou, sei lá, ser um cientista que vai descobrir não sei o que ele vai descobrir, ou inventar tal máquina e vou fazer algo extraordinário no mundo, né? Aí o Zezinho ele tá com esse pensamento na cabeça e um monte de professor falou: Zezinho, como você é bom! Zezinho, você vai longe na vida. O pai, a mãe, os parentes, todo mundo: Zezinho, Zezinho, você é muito bom, né? Aí chega um dia que Zezinho ele passa no vestibular, entra em uma faculdade concorrida. Aí ele descobre que um monte de gente é melhor do que ele. Aí ele tem um choque e fala: caramba, meu, eu sou apenas mais um aqui no meio de um monte de gente boa, caramba, né? E tem muita gente melhor do que eu. Aí ele tem um choque assim, ele começa a ficar meio triste: puxa, eu não sou mais aquele que tira 10, agora eu só tiro 5 com muito esforço. Olha, eu peno para tirar um 5 aqui. Aí ele vê um outro carinha que é bem melhor do que ele fala: nossa, eu não sei como é que ele consegue tirar 10, eu não consigo. Coitado de mim, pobre de mim, quem sou eu, né? Quer dizer, ele está numa boa faculdade, mas está se achando assim o verme, né? Porque ele encontrou muita gente melhor do que ele. Ele tem esse choque. E à medida que ele vai indo na faculdade, ele vai descobrindo que muito provavelmente ele não vai fazer diferença muito grande no mundo, né? Se aqueles caras que são bem melhores do que ele não fizeram grande diferença, por que ele vai fazer, né? E, e aí ele fica decepcionado com a faculdade, até com a vida dele. Na vida cristã, acontece algo parecido, pelo menos aconteceu comigo, né? Então, e vamos ver aqui que aconteceu com Pedro também. Então vamos falar sobre Pedro. Então, a gente está lendo o capítulo 16 do livro de Mateus. Jesus e os discípulos, eles estão em uma região gentia, lá na região de Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos discípulos o que os discípulos pensam quem ele é, quem Jesus é. Aí Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala: muito bem, Pedro, foi o Pai Celeste quem revelou isso para você. E aí Jesus ainda afirma que Pedro vai ser importante, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aí agora a gente vai entrar no texto de hoje, que é o seguinte: Pedro ele acaba se decepcionando com Jesus. Então, seguindo no versículo 16, 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia.
Então, Jesus diz o que vai acontecer ao ungido do Senhor, a ele mesmo. Ele vai para Jerusalém, ele vai sofrer na mão dos líderes judaicos, ele vai ser morto. E Pedro está ouvindo isso, de repente ele dá uma travada, ele nem escuta que Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia, pelo jeito, né? E ele começa a fazer várias perguntas para ele mesmo. Ele se pergunta assim: como o Messias, a quem eu sigo, vai sofrer nas mãos dos líderes de Israel e ser morto? Eu não abandonei tudo para seguir o ungido que reinará sobre Israel, subjugando todos os seus inimigos? E aí ele fala: caramba, meu, o que Jesus está falando? Que decepção, que história é essa de ser morto? E essa ideia também estava na cabeça do Tiago e de João, que eram também bem próximos de Jesus, né? A mãe de Tiago pede a Jesus que seus filhos, né, Tiago e João, se sentem ao lado de Jesus quando vier o seu reino. Então, aqui Pedro se decepcionou com o que Jesus disse, pois não estava nos planos dele seguir esse Messias que caminha para a morte. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então, aí a gente tem que entender que Pedro ele está sendo muito cara de pau, né? Ele está sendo ousado demais. Ele chama Jesus ao lado e começa a repreendê-lo. Mas, meu, Jesus é o mestre. Pedro é o discípulo. Agora, Pedro, ele está tão decepcionado com Jesus que ele começa a repreender Jesus. E esse verbo repreender aí é o mesmo verbo no grego, né, que foi usado quando Jesus repreende os demônios. É o mesmo verbo. Jesus repreende os demônios, Pedro repreende Jesus. É muito, muito cara de pau, né? E aí a pergunta é: como é que Pedro teve a coragem de dizer: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá? Então, será que Pedro ele está achando que ele tem assim um poder para proteger Jesus e impedir que isso aconteça? Ele está... nunca te acontecerá? Que história é essa? Nunca te acontecerá. Então assim, eu estou lendo o texto, né? A gente está aqui lendo o texto, é como se Pedro ele dissesse assim: eu esperava que a vida cristã, eu esperava que essa ideia de ser discípulo de Jesus fosse diferente, né? Ele está decepcionado, certo? Hoje, muita gente se decepciona com a sua vida cristã ou com a igreja. Eu pessoalmente já pensei, eu esperava que a vida cristã fosse diferente. E qual que é o motivo assim da decepção, né? Eu vou pôr aqui dois motivos. A pessoa ouviu uma mensagem errada e se decepcionou com o que veio depois. Então, tem certos pregadores que pregam uma vida cristã onde tudo parece que vai dar certo para aquele que crê. Ele fala assim que a saúde, as finanças, relacionamentos familiares, tudo vai dar certo porque Deus está do lado dele, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo vai dar certo. A gente pode usar versículos bíblicos assim, jogados, né, tirando do contexto e tá jogando aí em um culto e o pregador às vezes faz esse tipo de coisa e prega uma mensagem errada, né? A lá teologia da prosperidade, né? E a pessoa ouve isso, aí não acontece
aquela coisa toda de boa, né? E ele fica decepcionado com a igreja, com a vida cristã. Mas às vezes não é bem isso. Às vezes a pessoa ele ouviu uma mensagem correta, ele não entendeu bem e também se decepcionou, né? Então, dá um exemplo, vai. Paulo, em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a gente entende, eu entendo, ó, eu prego também, eu falo, né? Que Jesus traz paz e alegria ao coração, que Jesus traz paz e alegria no meu coração e que traga ao seu também, né? O que está correto. Porém, durante o caminhar aí na vida cristã, a paz e a alegria daquela pessoa que ouviu essa mensagem parece tão distante como, sabe aquela miragem no deserto, você vê, mas não vê direito? Onde é que está essa paz, essa alegria aí que todo mundo fica falando na vida cristã? A pessoa começa a pensar, eu não vejo isso na minha vida, né? E aí, se a pessoa não vê na vida dela, ela dificilmente ela passa a glorificar a Deus. E a gente tem corinhos na igreja, que é um que eu já cantei aqui, mas vou cantar de novo, só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção, por isso eu canto, aleluia, aleluia, por isso. Bom, e aí o sujeito ele vai na igreja, ele canta essa música, uma música alegre, bonita, né? E aí ele está cantando, ele falando, só Jesus me satisfaz. Ele fala, isso não é verdade. Só Jesus é a razão desta minha alegria. Eu tô triste desta minha canção. Por isso o cara fala, caramba, eu tô cantando uma coisa nada a ver, né? E a pessoa tá decepcionada aí com a sua vida cristã. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: existe algo que devemos entender para consertar essa decepção com a vida cristã? O que a gente está entendendo de errado, né? Então, continuando no texto bíblico, né, depois de Pedro ficar decepcionado com Jesus e dar uma bronca, repreender Jesus, né? Então aí Jesus frisa a importância da cruz. No versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Pedro, que é a pedra onde a igreja vai ser edificada, né? Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, né? Então Jesus tinha falado isso para Pedro. Agora, Pedro ele passa a ser agora pedra de tropeço. Ele está sendo usado por Satanás para tentar Jesus. A gente poderia se perguntar por que Jesus teria que levar cuspida no rosto, ser humilhado, zombado, judiado e crucificado. Jesus ele não precisava de morrer na cruz. Ele, por ele mesmo, ele não precisava disso. E nesse momento, Pedro estava a serviço do diabo, que tentava Jesus a fugir da cruz. Dado que Jesus tinha consciência da crucificação, para onde ele estava indo, e da tentação de fugir da cruz, então nós podemos ver Jesus caminhando para a cruz com determinação, está vencendo tentação, está vencendo a sua própria vontade de fugir da cruz. Ele está caminhando, ele vai para Jerusalém, vai ser crucificado por amor de Pedro, por amor aos discípulos e por amor a mim e a cada um de nós que é cristão, que crê em Cristo.
certo? Aí no versículo 24, então Jesus disse aos discípulos: se alguém acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida, por minha causa a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Não, Jesus ele está consciente da cruz, né? E ele diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa, assim, de uma forma um pouco mais prática, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Agora, né, no Brasil, em 2021. Interrogação. Essa ideia de morrer por Jesus, morrer literalmente por Jesus no Brasil 2021 parece algo meio distante da realidade, mas não era distante logo no começo do cristianismo. Então, depois da ressurreição, o cristianismo se espalha e os cristãos são perseguidos. Estevão, né, um discípulo de Jesus, já depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e o evangelho está se propagando, então Estevão ele é acusado de falar contra Moisés. Ele foi levado ao Sinédrio. Sinédrio é onde estão os líderes judaicos, né? E lá ele faz um discurso. Nesse discurso ele fala de Jesus e da sua rejeição pelos próprios líderes judaicos. Ele fala: Jesus é o Messias e vocês, líderes judaicos, vocês o rejeitaram. Então, Estevão declarou que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus Pai para uma multidão, o pessoal do Sinédrio e outras pessoas. E essas pessoas estavam querendo matar o Estevão, estavam morrendo de raiva dele, assim como loucos de raiva do Estevão. Ele fala uma coisa dessa, eles se irritam e apedrejam Estevão até a morte. E por que é que Estevão faz uma coisa dessas, né? Por que ele entrega a sua vida dessa forma? Ele fez isso porque ele sabia que a sua vida nesse mundo não era tão importante diante da sua vida na eternidade. Ele realmente, Estevão realmente, ele cria em Jesus ressurreto, queria recebê-lo no céu. Um grande ponto que leva muitas pessoas a crerem no Evangelho é essa coragem dos discípulos de servirem como testemunhas de algo incrível. Jesus é o Messias que foi morto e ressuscitou dentre os mortos. Eles entregaram suas vidas por isso, por essa mensagem. Então, eu pessoalmente, um grande ponto que me leva realmente a crer no Evangelho, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele transforma vidas, que Jesus opera milagres. Um grande ponto que me leva a crer foi essa coragem dos primeiros discípulos de entregarem a sua vida por Jesus, tá? Penso eu que os mártires tinham essas palavras de Jesus muito claras em sua mente. Que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, os primeiros discípulos, eles tinham isso muito claro, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Aí no versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um com o que tenha feito. Jesus, ele mesmo, ele afirma que ele é o Filho do Homem, e o Filho do Homem, eu já falei para vocês, tem a ver com Daniel 7, Daniel, né, o profeta Daniel no Velho Testamento, e Daniel fala do Filho do Homem que vem reinar sobre as nações. E esse Filho do Homem, Jesus, ele virá e recompensará cada um de acordo com as suas obras. Aquele que buscou preservar a sua vida e negou o Messias será negado por ele. Aquele que perdeu a sua vida por causa do Messias, né, por testemunhar que Jesus é o Messias, ressuscitou dentre os mortos e reina agora, reina hoje, ele vai ser recompensado por Jesus. No versículo 28, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E é um pouco difícil de entender isso, né, dado que os discípulos, todos eles morreram antes, né, da segunda vinda de Cristo, que ainda não aconteceu. Então, dentre vários comentários, temos que alguns discípulos, Pedro, João e Tiago, eles viram Jesus de forma gloriosa na transfiguração que está aí em Mateus capítulo 17, aí no próximo capítulo que a gente vai estar vendo. Bom, pessoal, e eu estava falando para vocês sobre a decepção que às vezes a gente tem aí na vida cristã, né? E o que isso tem a ver com o texto bíblico que a gente acabou de ler agora? Então, a pergunta que eu tinha feito é: existe algo que devemos entender para consertar essa decepção com a vida cristã? Então, de cara, podemos entender que carregar a cruz e seguir a Cristo é algo que traz muita dor e sofrimento, né? Você consegue aí imaginar alguém carregando a cruz, assim, com paz e alegria no coração? Um pouco estranho, né? Então, podemos imaginar que aquele que carrega sua própria cruz tem uma afeição triste e pesarosa. Aí isso pode nos deixar confusos. Como podemos entender que aquele que crê em Jesus tem paz e alegria no coração? Não parece uma contradição? Não, não é, pelo contrário. A paz e a alegria vêm de morrer para si mesmo e viver para Cristo. As duas coisas andam juntas. Então, aquele que entendeu de fato que foi tão amado pelo Messias, a ponto dele se entregar por sua vida, quando ele ainda era pecador, ele passa a amar Jesus. Ele encontra forças para negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus, ele se torna mais importante do que sua própria vida. E o que significa morrer para si mesmo e viver para Jesus? Uma coisa que significa é a gente vai negar a si mesmo, a gente vai abandonar pecados, né? Então, negar a si mesmo envolve abandonar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Eu, pessoalmente, eu tinha pecados na minha vida que eu sabia que eram pecados e que eu queria abandonar, mas eu não conseguia, eu não tinha forças para isso, mas às vezes, sei lá, na maior força de vontade eu conseguia ficar um certo tempo sem fazer coisas erradas, né? Mas vira e mexe
eu recaía no erro, e aquilo de lá sempre me deixava bastante triste. Assim, eu lutava contra pecados e eu achava que carregar a cruz, e ainda acho, não é que eu achava, ainda acho que abandonar pecados, carregar a cruz, tem a ver com essa luta contra a carne, luta contra os pecados. Mas quando o cristão ele consegue de fato vencer o pecado, né, negando a si mesmo, morrendo para si mesmo, ele encontra de fato paz e alegria, pois passa a ver Deus atuando na sua própria vida. Então, eu pessoalmente, que lutava contra certos pecados, na hora que eu falei, eu tenho visto vitória, e vitória, e vitória, não tem mais recaído, é vitória, e vitória, e vitória sobre o pecado. Então eu tenho bastante a alegria, né? Quer dizer, ou seja, eu quero falar que negar a si mesmo, carregar a cruz, tem a ver com ter alegria, a alegria de vencer pecados. Eu espero que isso seja uma realidade na minha vida e na vida aí de você que está ouvindo, e que você tenha essa alegria que vem de Jesus, né? É, eu vou continuar aqui. Eu Outra coisa que significa morrer para si mesmo e viver para Jesus é parar de ser extremamente cuidadoso com sua própria saúde. Todo cristão, ele entende que o corpo é o templo do Espírito Santo, e a Bíblia nos incentiva a cuidar bem do corpo. Porém, temos a consciência de que a vida nesse mundo é passageira. Eu era mas muito mais preocupado com a minha saúde do que hoje. Mas preocupado aí no mau sentido, tá? Como um hipocondríaco, acho que eu sou, ou sou, sei lá, meio hipocondríaco, né? Como um hipocondríaco que acha que vai morrer por uma coisa à toa. Então, eu lembro que um dia eu estava fazendo exame de sangue e deu lá os TGP e TJ estavam altos, e isso significa esteatose hepática. Eu comecei a consultar informação sobre isso. O problema é que depois de 6 meses eu já me alimentava bem, aí não entendia por que estava dando essa gordura no fígado, né? Mas eu lembro aí que depois eu fiz outros exames e continuou dando esteatose hepática, né? Depois de, sei lá, depois de meses e meses e meses, né? Acho que de anos até, acho que demorou 2, 3 anos para o meu nível voltar ao normal. Mas eu lembro que eu fiquei bastante preocupado com isso, comecei a pesquisar na internet, vendo coisas sobre esteatose hepática, achei que eu ia morrer aos 60 anos, sei lá, bobear se não revertesse o negócio, né? Então eu fiquei bastante preocupado mesmo, né? Não, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, entender que Jesus é mais importante do que a minha própria vida tem me curado dessas neuras e tem me trazido paz e alegria no coração. Então, quando eu passei a ver a minha vida, sim, a minha vida é importante, mas não tão importante. Jesus é mais importante para mim do que a minha própria vida. Quando eu comecei a entender melhor essas coisas, né, então eu passei a ter paz e alegria no coração. Então, um terceiro ponto aqui que eu quero falar é parar de buscar a sua própria honra e glória. Aquele que nega a si mesmo é aquele que deixa de buscar a sua própria honra e glória. Então, alguém que busca a sua honra e glória, ele vê os outros como competidores, né? Então, por exemplo, nesse ambiente aí de vestibular, faculdade, né, vira e mexe, um aluno vê o outro como um competidor seu, né? Então, se ele estiver acima dos seus competidores, ele se auto-vangloria de ser o melhor, e se ele estiver abaixo, ele se sente tão mal que perde
a razão para viver. Alguém que vive para si mesmo acaba perdendo a sua vida, e alguém que entrega a sua vida a Cristo acaba por encontrar vida e vida abundante. Qualquer pessoa longe de Jesus tem que provar para si mesma e para os outros de que merece respirar nesse planeta, e para isso tem que fazer algo grandioso. É isso que eu sempre tinha na minha cabeça. Parece que eu tenho que provar que eu mereço viver aqui na Terra, sei lá, fazer algo grandioso, fazer, não sei se eu, não sei se foi educação, não sei o que aconteceu comigo, ou sei lá. Mas eu sei que eu tinha esse negócio na cabeça, que eu tinha que provar para mim e para os outros alguma coisa. Esse algo grandioso pode ser passar no vestibular, ser o melhor aluno, ganhar dinheiro e por aí vai. O problema é que uma vez conseguida uma coisa grandiosa, o sujeito ele tem que se esforçar pela próxima coisa grandiosa. Então, por exemplo, sei lá, eu passei no vestibular, daí depois eu tinha que me formar, depois eu tinha que ter um bom emprego, e a coisa não termina, sabe? É sempre, toda hora tem que provar alguma coisa, né? E não existe descanso, é uma vida, da minha vida, a vida aí de muita gente que não crê em Jesus, eu diria que todo mundo que não crê em Jesus, ela tem essa vida aí de correr atrás do vento. Parece que o cara corre atrás de uma coisa, depois tem que correr atrás da outra, tem que correr atrás da outra e não para, né? Por outro lado, aquele que se rende a Cristo encontra descanso para a sua alma, assim, ter paz e alegria no coração, e ao mesmo tempo carregar a cruz e negar a si mesmo são duas coisas que andam juntas e não andam separadas. Eu diria que a chave aí para a gente ter paz e alegria no coração é justamente essa ideia aí de carregar a cruz, negar a si mesmo, viver para Cristo. Essa é a chave para a gente ter aí uma vida cristã, uma vida abundante, tá? E aí, continuando, observe que não estou dizendo que o cristão deve ser um cara acomodado e não deve fazer coisas grandiosas. Quer dizer, assim, já que eu não preciso de provar nada para ninguém, então não vou fazer nada, eu vou ficar descansando na maionese. Não é isso que eu estou falando, né, pessoal? Não é isso. Então vamos pegar o caso aí de um escritor que seja cristão, tá? O cristão que descansa no Senhor, ele pode escrever um livro de forma muito mais criativa do que um não cristão que considera que tem que escrever um livro para deixar o seu nome na posteridade. Então, aquele cara que escreve um livro assim tenso, né? E escrevi isso, nossa, não ficou bonito, fiz isso, não tá legal. O cara não consegue fazer nada, porque ele trava, entendeu? Porque ele acha que tem que fazer algo grandioso e não consegue, ele fica todo travado. Mas aquele que descansa em Cristo, ele pode escrever o livro e ele não está ligando assim, demais para o que os outros pensam, ele está sendo autêntico e está escrevendo e pode ser mais criativo, né? Aliás, agora falando de livro, né? O próprio São Mateus, a gente está lendo o livro, o Evangelho segundo São Mateus, o próprio São Mateus, que deve ter escrito o Evangelho, não está escrito na Bíblia lá, não está escrito no próprio texto de São Mateus, que eu, São Mateus, escrevi o livro, não está escrito isso? Então, mas pela tradição da igreja, Mateus escreveu o livro, e ele não se colocou como autor do Evangelho, e no entanto o livro aí de São Mateus é um dos livros mais lidos pela humanidade. Olha, encontrar um livro mais lido que São Mateus, difícil, hein? Difícil, eu não consigo imaginar. A gente tem vários livros dentro da Bíblia, mas dentro da Bíblia um dos mais lidos é São Mateus, tá? Bom, pessoal, então indo para a conclusão, o decepcionado com a vida cristã deve morrer para si mesmo e viver para Cristo. Então, recapitulando, quando Pedro ouviu do próprio Jesus de que ele iria para a morte,
Pedro se decepcionou com Jesus a ponto de repreendê-lo. Muitas vezes temos nos decepcionado com a vida cristã, como Pedro se decepcionou com Jesus. Entender que Jesus é mais importante do que a nossa própria vida é libertador, traz paz e alegria ao coração e permite que tenhamos uma vida cristã mais sadia, onde glorificamos o Senhor.